Camila Reitz, que prazer ter você aqui. Você acho que é uma das pessoas que está na nossa lista desde o começo. Na verdade, não é um prazer, é uma honra. É uma honra e um prazer, pode ser prazer também. É. Mas você tá na nossa lista desde o começo, a gente quer muito bater esse papo com você, então eu agradeço muito você estar aqui. Eu que agradeço, porque poder falar de yoga e poder expandir esse conhecimento, para mim é um prazer e é uma alegria, assim, porque eu falo que o yoga me salva todos os dias, né? Eu falo que eu pratico yoga porque eu preciso e eu não tô brincando, eu tô falando sério. Então já vamos Não é começar por aí. meme. Não, não é meme. Já vamos começar por aí. Então, você é formada em educação física, tem anos de experiência no yoga, criou seu próprio método. Conta como tudo isso começou. Como é que foi lá atrás? Como é que o yoga entrou na tua vida? Eu comecei a praticar yoga porque eu tinha a namorada do meu irmão mais velho, que tem 5 anos mais que eu, ela tinha 5 anos mais que eu, ela praticava yoga e eu adorava ela, era minha ídola, assim, quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos, e ela que me mostrou a pílula, e ela que, muitas coisas ela me passou, e como ela era praticante, eu sempre fiquei de olho naquilo, assim, achei, nossa, que legal, ela faz yoga, e é legal que a gente se conecta até hoje, né, e daí eu saí da escola e eu tinha um O interno, eu falava com as minhas amigas, eu tô com um O interno, e daí a gente preenchia aquele O interno, né, eu tinha 17 anos, preenchia aquele O interno com todas as coisas mais erradas possíveis, e comendo e tal, e fazendo, né, usando drogas, e sei lá o quê. E tinha ido para muitas religiões, assim, eu me batizei mais tarde, né, quando eu tinha 14 anos, que eu vim aqui para Florianópolis Da onde você é? eu sou de São Paulo. De São Paulo. A minha mãe e meu pai são daqui, e daí eles casaram e mudaram, e com 13 anos eu vim pra cá morar na casa da minha avó. E daí eu fui estudar no colégio catarinense, todo mundo era batizado e eu não era, então eu resolvi ir lá falar com o padre. Eu fiz uma catequese meio de lado, assim, estudei separadamente, né, porque as crianças que faziam catequese eram todas mais novas do que eu, e acabei indo lá me batizar. Daí fui na igreja, no Surfista de Cristo, que tinha na época, até o Lá na Wepig, né? Na esquina da Wepig, né? Que hoje que é o Top Market. E assim, e várias, assim, já existia uma busca dentro de mim, né, sobre esse lugar, da onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, que é um O interno que, na verdade, todos nós temos, né? Então, começou por isso, né? Daí eu comecei a praticar nessa época, daí fui morar na Inglaterra, daí fui para a Índia sozinha, com 19 anos, né? Foi estudar. Fui estudar. Primeiro passei ali por Goa, fui numas raves e tal, e depois de um mês que eu tava ali, eu falei, não foi bem isso que eu vim fazer aqui, e daí fui pra ashram e tal, e assim, acho que hoje faz mais de 30 anos que eu pratico yoga e estudo, e eu falo sempre para os meus alunos que a gente tem uma relação horizontal, assim, né, que não tem um lugar de uma deidade, não me coloca num pedestal, porque pode ser que você me jogue fora, né, você se decepcione comigo, porque eu sou uma pessoa que precisa do yoga para viver, mas eu falo para eles, algum conhecimento eu tenho, né, tipo assim, tem uma estrada caminhada aí na frente, e eu acho que a grande diferença, assim, é que desde que eu comecei eu nunca parei, não tem um dia na minha vida que não tem um estudo, que não tem uma prática, que não tem, né, alguma coisa relacionada ao yoga, e realmente é o que sustenta, assim, a minha vida e todo o processo que eu até chegar aqui, assim, né? Como foi ir para a Índia com 19 anos? Depois da rave. Não, e assim, há quanto tempo atrás, assim, porque mais de 30 anos atrás, né? Bem diferente de hoje, né? Nossa, Eu fui ano passado, imagina. levei um grupo, tô levando um grupo no final, no ano que vem já tô levando outro grupo, daí eu vou pro sul da Índia. Olha, eu lembro que eu estava morando na Inglaterra, eu já praticava yoga, eu trabalhava de garçom, e daí eu fui viajar pela Europa com um namorado, e daí quando eu voltei para a Inglaterra, eu tinha uma grana, assim, e daí eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu queria voltar para o Brasil, mas não queria voltar já, queria dar um rolê. Daí eu tinha uma amiga que tinha ido para a Índia. Ela falou, não, por que você não vai para a Índia? Você gosta de yoga? Já, né? Então, a gente tava batendo um papo assim, não, é fácil. Ela falou, não é fácil viajar para a Índia sozinha, não sei o quê. Daí eu falei, é fácil, tal, não sei o quê. Só que ela foi com o namorado, né? E eu fui sozinha mesmo.
E eu tenho muita sorte, assim, eu sou muito protegida, porque 2 dias antes de eu ir viajar, eu conheci 2 ingleses que estavam indo para a Índia também. Olha, E daí a gente parou eles iam parar num hotel lá, num hostel, assim, em Delhi. E eu falei, me espera lá. E daí a gente desceu de trem. Eles me esperaram um dia lá em Delhi a mais, porque eu ia chegar um dia depois deles. E eles me esperaram e a gente desceu de trem, De Delhi pra Goa. de Delhi para Goa. Tipo, é longe, tá? Dorme no trem, tudo. Nossa. Aquele trem, assim, tipo, não é first class, mesmo quando é first class, né? Não, e não anda, né? O E trem daí não anda. E daí eu fiquei em Goa, conheci um senhor alemão, porque né, o sobrenome é alemão, e daí eu conheci um senhor alemão, quando eu fui para a Índia com o Pedro Kupfer, que né, anos depois, também tivemos um professor alemão da escola do Swami Satyananda, então meu karma é forte, assim, né, com os alemães. E esse alemão falou, vai para tal lugar, e me deu o endereço, assim, e daí eu fui, daí eu andei de ônibus, daí eu sei que eu andei em cima do ônibus, assim, meu sabe? Tipo, Deus. e eu lembro que um dia nessa viagem, eu tava em cima do ônibus e subiu um cara, um indiano bêbado, e ele brigava comigo, ele falava, por que vocês vêm pra cá e vocês estão usando roupa que não é de indiana? Porque eu falei, não vou usar roupa de indiana, deveria usar, sabe? Eu acho que você vai pra lá melhor, você fica mais à vontade, você fica mais protegida. Hoje, da outra vez que eu fui, já comprei uns curta-pijama, já fiquei toda, sabe, meio disfarçada ali. Por que você não usa, não sei o quê? E falava comigo, brigava, não sei o quê. E todo mundo em cima do ônibus, quieto, assim. E chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu olhei para aquele cara e falei assim, Shanti, 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 assim, Shanti, Shanti, assim, tipo, para de me incomodar, eu não tô fazendo mal pra ninguém, entendeu? Muito bom. E daí, tipo, ele parou, né, um outro senhor ali falou, não sei o quê, e daí deu, assim. Não recomendo, tá, Cacá? Ir pra Índia sozinha, assim, eu fui, daí eu cheguei no ashram, né, aprendi algumas coisas, e na Índia é bem diferente daqui, né, você tem que ir buscar, esse que é o lance, assim, né, do conhecimento, você tem que buscar o conhecimento, né, não é alguma coisa assim, Krishna só ensinou pra Arjuna sobre Karma Yoga quando ele foi lá buscar o conhecimento, ele me ensina, né? E assim, a gente, né, claro, a gente trabalha como professora de yoga, a gente tem que, de certa forma, vender, a gente é prestador de serviço, mas tem que ter essa relação do que eu quero, né? Não é uma coisa, não é uma coisa que o aluno tem que buscar. Né? Ir pra Índia, ir pra Índia e achar que você vai ver yoga e coisas belas é uma grande ilusão, né? É uma Sim. grande ilusão. Sim, e a gente agora, a gente teve o dia 21, né, que é o Dia Internacional do Yoga, e muita gente, eu falo, né, os puritanos e tal, falando né, falando da comercialização, e daí falando do criador, o político indiano que foi levar lá na ONU a proposta, é de direita, então daí um monte de gente de esquerda vem falar do cara de direita, que não sei o quê, que dominação. Daí eu vou até postar daqui a pouco o que está escrito na ONU. Qual que é o decreto? Porque nem tem o nome desse cara lá, mas tem uma coisa muito importante, dizendo que yoga ajuda na saúde como um todo, entendeu? Então, é um dia para celebrar algo que é, como o Chico Xavier fala, que é uma bênção na Terra, né? E que ajuda a pessoa como um todo. E é muito interessante porque tem muitas facetas, não é só a prática em si, mas tem a parte da filosofia que eu acho que é o que eu cada vez mais me encanto e é isso que eu tenho cada vez mais ensinado, né? Você falou dessa busca, né, pelo conhecimento e do dia do yoga também, que foi ontem, dia 21. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar com você, que ontem eu postei lá, dia do yoga tal, e fiz um comentário. Você tá vendo aí meu braço super forte, mas você não imagina como essa prática me ajuda a me sentir forte por dentro. E eu recebi muitos comentários de pessoas que praticam yoga, mas não se sentem nem um pouco fortes por dentro. E eu falei exatamente isso, fui respondendo uma e falando, então, talvez você só pratique, né? Você só vá lá e faça uma aulinha e acha que vai cair alguma coisa do céu para você, essa postura
de achar que as coisas vão vir de graça, uma postura de receber o que o mundo tem para dar e de nunca ir atrás e buscar. E o yoga, eu queria que você falasse sobre isso, Camila, que é muito mais do que essa prática, né? E eu tenho a impressão de que as pessoas não sabem. As pessoas não Porque sabem. elas não buscam. Às Entende? vezes elas não querem sabem. saber, né? Não, Eu não acho sei que se é consciente, eu Não, acho que elas não sabem. porque muita gente fala assim, não, quando eu emagrecer eu vou começar a fazer yoga. Quando eu estiver mais Isso. flexível, porque associa a técnica, que o asana, o pranayama, a meditação, o yoga nidra, né, o relaxamento, são ferramentas de um estilo de vida. O yoga não é a prática. Né? Quando a gente faz posturas difíceis, daí tem gente que desdenha, né? Ah, não, porque é acrobacia, porque é muito difícil. Não, o difícil ali em cima do tapete é você lidar com as suas dificuldades. Você aprender a lidar, a não conseguir. O professor fala assim, não, agora você não vai ganhar essa postura, você espera um pouco aí. Ou às vezes você até se machucar. Tem gente que se machuca fazendo yoga porque quer fazer algo que não está preparado ainda, quer alcançar um final sem ter um processo para chegar lá. Né? Mas yoga, se for pensar, né, o que Krishna fala sobre yoga, ele coloca como definição Karma Sukha Aushalam, Yoga Karma Sukha Aushalam, que yoga é perfeição na ação. Ou seja, para fazer alguma coisa perfeita, você tem que estar presente. Não tem como fazer uma coisa perfeita sem estar na presença. No Yoga Sutra, ele fala que é a parada das modificações da mente, que é pensamento, ilusão, sonho, vigília, é tudo que acontece no campo mental, tanto consciente como inconsciente. Então, é como se você parasse tudo isso que está acontecendo aqui para você encontrar a sua própria natureza. Né? Quem é você na essência? Né, fora a tua educação, porque você já vem, acredita-se na Índia, né, da filosofia védica, quando a gente fala de yoga, de ayurveda, a gente fala de filosofia védica, então acredita que você já vem com uma bagagem, né, com um karma, que você tem lá uma conta, que daí você veio na sua família, no país que você tá, com a cor de cabelo, de olho, de pele, de jeito, tipo de mente, você já vem com isso. Né? E daí o que acontece? Durante a vida a gente vai se moldando as coisas que estão fora. O que o teu pai e tua mãe falaram, o que, né, você viu na revista, agora no Instagram, né, você vai moldando quem você é. E você vai perdendo quem você é na essência. Daí outro já mas por que a gente quer saber da essência, né? Mas por que é tão importante saber essa sua essência, quem é você na essência? Porque daí você flui na vida mais facilmente. Né? Se você tem um tipo de mente e faz um trabalho que não encaixa com aquele tipo de mente e tipo de ação que você tem, cara, você fica sofrendo no seu trabalho. E a ideia na vida não é sofrer. A ideia na vida é viver com mais leveza, com mais consciência, dando um passo de cada vez. Né? Mas isso não acontece de um dia para o outro, assim como uma postura não acontece de um dia para o outro. Né? Então, a gente está, assim, a gente tinha conversado um pouco, né, do que a gente vai falar, a gente falou muito assim, do conhecimento antigo e do conhecimento que tem hoje, de uma superficialidade muito grande, que fica, né, que coloca o yoga como sendo uma atividade física. E é muito mais do que isso. Mas a gente também... mas eu também saio um pouco desse lugar do puritanismo, eu tento sempre trazer essa filosofia para a gente utilizar na vida cotidiana, porque senão não adianta nada. Fica só na teoria, também não resolve. É interessante porque faz um filtro, né? Se a gente pensa, vamos voltar na história do Arjuna, que foi lá pedir pro Krishna, ele queria conhecimento, né? Ele, por favor, me ensina. Acho que no momento em que a gente comercializa, né, mantendo respeito, mantendo, né, acho que a pureza daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pratica e como a gente passa isso, a gente vai fazendo um filtro. Determinadas pessoas vão passar ali e vão falar, não é nessa vida. Né? E determinadas pessoas vão chegar para ti e vão falar, por favor, me ensina. Não, e tem né? gente que chega com essa bagagem e chega com a bagagem de querer fazer yoga. E tem gente que não tem isso. Isso. E daí busca em outros lugares também.
né? Também tem outras formas. Né? O que eu acho muito legal quando a gente fala que eu acho, assim, né? Hoje em dia as pessoas querem ficar fortes, saudáveis, não sei, tudo bem, não tem problema. Você pode usar a filosofia, né, do yoga e jogar tênis muito consciente. Isso. Né? Ou fazer a ginástica muito consciente, trabalhando ainda, inclusive, mais. Né? O que eu acho muito incrível do yoga é que trabalha muitos aspectos ao mesmo tempo. Né? Não é só esse corpo físico, que a gente chama de corpo de alimento. A gente está trabalhando no corpo energético, a gente está trabalhando no corpo mental, a gente está trabalhando no intelecto, a gente está trabalhando na capacidade de perceber as coisas. Você chega num ambiente, você percebe, você se torna mais sensível. Eu fui ver aquele filme do Spielberg. Chegou no final, aquela patatada americana, não sei o que. Hollywood no seu melhor. Mas eu falei, vamos dar uma chance pro Spielberg, né? Sempre. E daí fui ver um filme chato, não sei, aquelas coisas de emoção, mas chega no final, chega uma hora que você arrepia, assim, você fala, nossa senhora, meu Deus, realmente não estamos sozinhos. E daí eu fico pensando que a gente está cada vez menos sensível para as coisas. Porque o paladar, quando a gente se alimenta, no yoga, quando a gente fala de se alimentar, a gente não se alimenta só do que a gente come. A gente se alimenta pela pele, a gente se alimenta do que a gente ouve, do que a gente vê. Né? Então, quando a gente fica muito com esses sentidos muito né, cheios de toxinas, o que a gente está sentindo? A gente vai muito com a manada. É muito automatismo, assim. Muito. Então... E aí fica na superfície, né? Difícil aprofundar qualquer coisa. Sim. E difícil de acreditar em si, né? Acreditar na intuição, do sentir. Eu acho que a gente tem que... Quando a gente vai tirando... Porque agora eu estou ensinando no programa Satsanga Hatha Yoga Pradipika, que é Hatha Yoga clássico, que é Tantra. Que não é o Tantra né, do sexo somente, que sexo é uma ferramenta muito importante, mas é o que fala dos chakras, desse equilíbrio entre o Sol e a Lua, entre Shiva e Shakti, essa energia positiva e negativa. Não gosto nem de falar de feminino e masculino, porque daqui a pouco dá problema também, né? Tudo vira pauta, né? Mas é essa coisa desse equilíbrio entre essas duas energias, o simpático e o parasimpático, né? Se a gente for falar de neurociência, e também nos chakras. Então, quando a primeira coisa que ele fala ali é de detox. É a primeira coisa que se faz. Pra voltar a sentir, né? Detox. E a segunda coisa que ele fala, quer dizer, na verdade, a primeira coisa que ele fala é de yamas e niyamas. São conceitos, preceitos, coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer. Porque não adianta, você quer estar em paz, mas fala mentirinha boba, né? Ou grandes mentiras para ganhar um pouquinho mais. Não dá, você é violento, você quer as coisas, mas você é violento, então tudo volta para você. Praticar yoga todo dia, é tipo lavar louça, assim, tem que lavar louça todo dia, né? Então tem que ter determinadas posturas, porque não adianta, né, posturas físicas na vida, e quando a gente traz a filosofia realmente para a vida, faz toda a diferença, só que é full-time job. Nem todo mundo quer, nem todo mundo tá preparado. E aí tem aqueles que querem praticar tomando vinho, né, Não. Presta atenção, eu gosto do presta atenção da Camila, é ótimo. Eu queria que você falasse Presta pouco sobre atenção, isso, porque eu acho assim, você é bem presente no Instagram, né? E eu acho bem importante, porque a gente discutiu até um pouquinho, né? Mais da sabedoria e menos do influencer. Mas é possível ser um influencer sábio. Você tá aqui na minha frente, você é uma influenciadora que traz sabedoria. Eu sei que não é fácil, porque é tudo muito rápido, tudo muito cru. Então, como é que você aprofunda? Mas eu gosto muito do jeito que você traz as coisas, porque é sempre provocando, trazendo pra gente, vamos refletir sobre essa palhaçada aqui? Então, fala um pouquinho aí do... Não, porque daí as pessoas começam a me mandar, os alunos começam a me mandar, agora tem yoga pra cabrito, yoga com cabrito. Até eu mostrei pro Ravi, olha que bonitinho. Não, o cabrito em cima da pessoa. Daí eu mostrei pro Ravi. Em cima da pessoa? O meu filho, assim, mas mãe, como é que a pessoa se concentra assim? Assim, ele tem 14 anos, né? Daí as pessoas me mandam essas coisas. Daí eu vou lá e falo, ai meu Deus, e agora? Vou ter eu que falar? Né? Daí
peguei outro dia e falei, ó, gente, eu vou falar, agora eu vou falar. Tipo, a última vez que eu vou falar sobre isso. Daí eu comecei a falar assim, isso é ridículo. Pra ver se a pessoa que tá fazendo se dá conta. Sim. É um recado mesmo que você quer passar. É um recado. Tanto no sentido que eu tô tentando passar aqui, que assim, tipo, não importa se você joga tênis, se você faz crossfit ou tal, cara, se envolve um pouco mais com a cultura, com a filosofia, né? Vai um pouco mais pro que os sábios dizem, porque Freud bebeu lá, diz que Jesus bebeu lá na fonte, eu fui na caverna do Vachista, que Jesus foi lá, né? Então, assim, cara, todos os grandes sábios beberam dessa cultura. Pra que a gente tem que ficar reinventando a roda? Mas aí isso sim é comercial, você não E concorda? negligenciar isso também, negligenciar esse caminho de ancestralidade e de conhecimento que essas pessoas passaram, né? Eu acho que isso que é ruim. E misturar uma coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vinho, eu tomo vinho, mas eu não tomo junto com... Praticando. Com a prática. Né? Toma depois, então, o vinho. Isso. Faz uma prática de yoga. E depois faz uma confraternização com os alunos. Quem quiser, toma um vinho. Tipo, beleza. Porque, assim, inclusive, assim, eu sou vegetariana desde que eu fui pra Índia a primeira vez. Então, assim... Desde os 18 anos? Eu não fico pregando o vegetarianismo, apesar de eu achar que é super importante, entendeu? Porque, como diz o professor Hermógenes, quando você não come carne, você está preservando 2 animais, né? O que você estava comendo e você mesmo, né? E, então, assim, não dá para misturar coisas que são opostas, né? E daí tem várias coisas que eu não vou ficar colocando aqui, mas assim, o que eu tenho falado também nesse Presta Atenção, assim, se você acha que alguma coisa tá estranha... É porque tá. Entendeu? Tipo, né? Assim, dá uma observada, né? Tenta perceber um pouco mais com as tuas vísceras. Daí você vai perceber se é legal ou não, né? E assim, eu não fico puxando muito, porque eu não quero ficar falando mal de yoga, como algumas pessoas agora no Dia Internacional do Yoga vieram falar que não sei o quê, que o cara... Eu falei, cara, não é isso, não é sobre isso, entendeu? Vamos falar sobre o que o yoga é. Porque realmente é uma dádiva, salva vidas. Eu tenho muitos relatos de pessoas que não têm mais dores, não têm mais alergias. Eu tive aluna que tinha assim, a mão, ficava horrorosa a mão dela, com várias alergias. Gente, que agora uma aluna minha veio para um retiro aqui de avião, ela não andava de avião, ela começou a andar de avião sozinha. Que legal. Só para ir pro retiro, que lindo. Sabe, assim, então, tipo assim, curas reais, e as pessoas estão... as pessoas estão muito doentes, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a sociedade está muito doente, e está muito superficial. Eu falo, cara, vai estudar yoga com uma pessoa, estuda com essa pessoa, tem uma relação com ela. Né? Assim, se eu vou na Manu, que é nosso endócrino, né? Eu tenho uma relação com ela, ela tem que me conhecer. Quando a gente tem um professor, a gente tem que conhecer o aluno, tem que ter essa relação. Né? Para poder ter realmente... Porque não é uma pílula mágica. Né? Tem que praticar. Eu falo, no curso de formação, eu estou agora na 56ª formação em Hatha Vinyasa Yoga. Então, assim, eu falo, gente, esse curso eu já fiz 56 vezes. Vocês é que tem que fazer a tarefa. Entendeu? Tipo assim, eu tô aqui, eu tô dando todos os instrumentos. E que é isso que os mestres dão também. Né? Quando você vai num professor, ele fala, é isso que você tem que fazer. Quando eu fui na Índia a primeira vez lá, cheguei no ashram e o diretor lá do ashram, o Swami, falou, o que você quer aprender? Daí eu falei, eu quero aprender asana. Então vai lá no professor tal e fala com ele. Daí o professor perguntou, cheguei lá, sentei, ele, o que você quer aprender? Eu quero aprender asana. Então tem uma aula lá de asana, então vai. Então você tem que buscar, né? Tem a questão do buscador. E o que acontece hoje é que tá todo mundo tentando empurrar tudo para você, né? E aí coloca vinho no meio, para ver se vende. Exatamente. Mas já que a gente entrou nesse papo político que eu nem sabia, Kai, agora, você que me contou essa fofoca que rolou ontem, eu nem sabia, a gente vê um movimento muito forte de misturar essas questões políticas com o yoga e falar que o yoga é político, fala sobre imperialismo. O que você tem a dizer sobre isso no Presta Atenção, no Bio? Olha, uma coisa que eu percebi muito na Índia, assim, né, na cultura indiana como um todo e no yoga,
é sobre você, não é sobre o outro, não é sobre a política, não é sobre o certo e o errado. Você não faz o certo e o errado por causa do outro. Você faz o certo por você. Por você estar na presença, por você querer paz. Entendeu? Então, não tem nada a ver misturar yoga com política. Que bom. Entendeu? Não tem nada a ver. E, inclusive, os políticos, eles estão muito por eles e não pelo povo, né? De todos os lados. Né? Então, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que... O que eu percebo, assim, dos sábios, os sadhus, os gurus, todos eles têm algum programa social. Né? Os ashrams, o que são os ashrams? São lugares onde tem a possibilidade de você estudar filosofia, mas tem hospital, tem escola, tem um trabalho social. Né? Então, e é importante as pessoas, quando você vai ver alguém que faz esse... Né? Vou lá num guru na Índia. Vê se ele tem um programa social. Ele tem. Geralmente, os grandes mestres têm um programa social. Tá? Então, é muito mais... Você não segue yamas e niyamas porque você é legal, ou porque você é melhor que os outros. Não, você segue... Ou porque você... Não, você segue por você. Então, tem uma coisa muito... de solitude, de um certo individualismo, porque eu acredito no yoga como um poder um poder de transformação universal e de sociedade, como você sendo exemplo, porque o exemplo arrasta. Então... E uma pessoa que não tá bem, que não tá inteira, ela não consegue contribuir para o outro, né? Então, esse trabalho, primeiro, de você tá bem, de você tá consciente, é o primeiro passo, né? Senão é falso. Eu ajudo, eu contribuo, mas eu sou... E a gente, com certeza, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de estar bem, né? Porque não é todo dia que a gente tá bem, gente. Estar bem não é estar feliz, não é estar alegre. Estar bem é estar firme, né? Saber que a vida é a vida e que você vai dar conta. Eu tô bem independente do que tiver que acontecer. Exatamente. Não é wellness. Exatamente. Quer falar presta atenção de wellness também? Muito bom. Eu acho que é muito legal por um fato de, assim, de entrar, abrir uma porta, sabe? Todas as coisas têm seu lado bom, né? Sim. E tem um lado de abrir portas e de... na época que eu comecei, tinha um grande... não, yoga na academia. Todo mundo falava, não, mas yoga na academia, não sei o quê. Um monte de gente começou a fazer assim, yoga porque começou na academia. Então, não acho, assim, que tem uma coisa boa ou ruim por si só. E não acho, assim, também tem um certo puritanismo, assim, não, porque é yoga, não pode cobrar, ou porque não sei o quê. Não tem nada a ver. Eu fui para Gangotri da penúltima vez que eu fui para a Índia, é longe, tá? Pensa num lugar longe, é lá que eu fui. E daí, a gente fez aula com um Swami, que era da mesma época do Swami Dayananda, que é o professor da minha professora. Tá? Que é a Glória Rieira, que eu estudo com ela, tipo, diariamente. Esse senhorzinho, ele falou assim, olha, você que é professor de yoga, porque eram vários professores de yoga que estavam ali, você tem que ser famoso. Famoso, que engraçado, né? Tem que ser famoso. Então, eu tenho que estar lá no Instagram. É importante que eu esteja ali, né? E daí eu falei, mas famoso, assim, você tem que ser famoso por ser um bom professor, por ensinar coisas interessantes, por ajudar as pessoas com o seu conhecimento, Bem legal, por transmitir, né? E daí outra coisa, ele falou, e você tem que saber cobrar pelo seu trabalho, porque tudo tem troca. Na constelação no familiar não tem o dar e receber? Não é que Krishna foi lá e ensinou para Arjuna sem nada. Não, tinha uma troca, tem que ter uma troca. Outro dia eu fiz um podcast, falei, outro dia eu ganhei já, eu recebi... formação de yoga, troquei por empanadas. A pessoa me deu muitas empanadas. Já estava comigo nessa época, eu acho, trabalhando comigo. Muitas empanadas, entendeu? Mas tem que ter uma troca. Sim. Às vezes, assim, eu vejo, às vezes as pessoas vêm pedir desconto, mas ela não fala assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Tem gente que tem a paixão de falar, não, é porque eu estou pagando o meu MBA, eu estou fazendo um curso e agora tem uma bolsa para mim? Não. O que tem a ver? Né? Assim, não, né? Porque, assim, o professor de yoga, ele tem que se vestir, ele tem que comer bem, ele tem que estar em paz para te dar aula, senão... E ele investiu para estar lhe ensinando. Muito, claro, isso que não é de graça. Isso que o senhorzinho falou, o Swami falou por isso que assim, eu não entendo muito esse constrangimento, já escutei isso muito, né? Vocês que trabalham com yoga, eu sempre escuto isso, esse constrangimento, como se aquilo não pudesse ser
um business como outro qualquer. Eu não consigo entender isso. A gente porque é prestador de serviço, professor como de yoga é outro prestador de qualquer. serviço. Existe um aham. investimento que foi feito, um tempo, uma dedicação, né? Tem tudo. Uhum. Como assim não pode cobrar por aquilo? Uhum. E às vezes a gente tem trocas mesmo, como eu disse, eu já recebi Tem, com pode ser empanada. permuta, pode ser o que for, Né? mas é ninguém uma vai falar assim, cobrança. posso limpar o chão da sala para poder É. trocar por uma aula, né? Pois é. Isso não tem. E é essa a essência mesmo, a essência da troca, né? Porque é uma troca. E é uma troca que tem que ter essa... Daí quando a gente fala de tradição, né? De tradição do yoga, por que não se mistura coisa? Porque eu não ensino nada que eu não aprendi com meus professores. Entendeu? Porque eu realmente eu não ensino. Às vezes até vem assim, professora, eu ouvi falar disso, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu falei, olha, isso eu não aprendi dos meus professores. Eu posso até olhar onde que tá, onde é que você viu, tal, não sei o quê. Mas isso eu não aprendi lá. O que eu aprendi foi isso. Então, eu tô de mão dada com os meus professores. Que estão de mão dada com os professores Isso é deles. bem Que vai para importante. trás, vai para trás, vai para trás. Chega no conhecimento védico. Chega nos textos sagrados. Né? Chega nos textos que ali está escrito. Então, não precisa inventar a roda. E quando a gente está de mão dada com os nossos professores, a gente está seguro. Aí eu vou ensinar aquilo que eu sei. E daí cola. Entendeu? Então, daí fica... Daí você fala e o aluno escuta. Daí vira realmente um conhecimento vivo, né? Porque é isso, a gente fala de Sampradaya, né? Que é essa tradição do Parampará, que é ouvindo, que é tendo essa relação com o professor. Não se aprende no Instagram ou no livro, né? Não, se aprende de um professor, porque a relação é importante, né? Você acha que, da mesma forma que uma pessoa pode chegar até você com a expectativa de que aquilo tem que ser de graça, porque é yoga, também tem uma expectativa de você ser um tipo de professora? Por exemplo, a professora de yoga é fofinha, Uhum. tem a voz meiga, É. canta musiquinhas. quando E é- aí chega uma Camila. Quando eles vêm comigo, daí isso aí tudo vai por água abaixo. Porque às vezes eu tô dando aula, parece que eu tô brigando com as pessoas assim, faz assim, isso, tá. Porque eu tô ali, né? E principalmente porque eu treino professores, né? Então eu falei, o professor tem que saber direito. Eu fui para a Índia, levei 4 alunas para uma escola da Usha, que é lá, que é a Iyengar Yoga, e fui eu, que eu já estudei a Iyengar Yoga, estudo, pratico também, e daí fui eu e levei 4 alunas. A vergonha que eu passei com essas alunas. Porque, assim, o meu aluno, ele representa o meu conhecimento. Isso, claro. É uma extensão do que você sabe, né? A gente pede para os alunos cantarem um mantra. Quando a Glória vinha para o meu curso de formação, os alunos tinham que cantar para ela o mantra, entendeu? Para mostrar para eu mostrar para ela que eu estava fazendo um bom trabalho, né? E daí chegou lá e elas fizeram até... Quando saiu da aula, assim, eu não acredito, como é que você faz isso? Assim, eu fiquei nervosa, assim, pois é, eu fiquei mais ainda. Eu falava assim, não, é que elas não praticam a Iyengar, elas não praticam Iyengar. Eu não sou professora de Iyengar, eu pratico, mas eu não sou professora de Iyengar. Eu tentando me justificar com a indiana, passando um mó papelão ali. Né? Muito bom. Então, por isso que eu falo, não me coloca num pedestal, porque, Você é uma pessoa muito real, né? Exatamente. Isso tem, né, também causa alguns problemas para mim, né? Mas É a conta que você tem que pagar. mas eu prefiro, assim, sabe? Porque tem muitas expectativas, tem muita coisa, e quando não é real, não tem, né? Não cola, é isso que eu digo, não Isso. cola, entendeu? Aí realmente talvez tenha alguns professores mesmo que sejam já mais calmos, já, né, tenham mais facilidade de, né? Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa calma, porque quando tem um BO para resolver, eu sou a pessoa mais calma, assim, tipo, eu resolvo, depois eu fico nervosa, mas na hora que acontece, sei lá, meu filho se machucou, cortou o queixo, não sei o quê, eu respiro, faz e tal, né? Eu sou uma pessoa calma, mas eu sou enérgica, né? Eu também tive professores assim, né? A minha professora Dina Kingsbury, que foi minha professora de Ashtanga há muitos anos, era muito surpreendente ela, assim, porque às vezes eu vinha com uma pergunta, ela me dava uma chicotada, assim, né? Que eu nem imaginava, e às vezes eu vinha com uma outra pergunta que eu achava que assim, e ela toda amorosidade, sabe? Muita... O próprio Charate era assim, né? Uhum. Era um chicotaço, de repente, você falava, meu Deus, não fiz, nem falei.
Eu só sentei aqui e aí, de repente, era um E é importante pai, né? separar, né, a característica do professor, até dizem assim, né, até a personalidade do professor, tem que separar a personalidade do professor, inclusive o caráter dele, do conhecimento. Entendeu? Porque Bikram, Osho, Prembaba, todos esses que tiveram alguma parada assim, tinham um conhecimento Sim. muito profundo. E esse conhecimento existe, ele tá Esse conhecimento é o ali. conhecimento védico, É. né? Se deslizaram, alguém ali fez alguma coisa, não sei o quê, ou foi uma emboscada, ou sei lá o que Não foi. importa, o conhecimento é o conhecimento. Né? É verdade isso. Então, a gente tem que separar isso. Só que é muito mais legal, né? Eu não consigo. Eu não consigo estudar com uma pessoa que eu não confie, né? Que não tenha essa afinidade. Tem que ter, o aluno e o professor tem que ter esse... como eu falei, né? Tem que ser uma relação. Então, essas misturanças, tem que prestar atenção. Presta atenção. Presta Presta atenção. atenção, é muito bom. Ô, Camille, você falou que você pratica porque você precisa, né? Você falou isso algumas vezes. Por que você precisa? Porque eu já, assim, ó, a minha família tem uma linha muito forte de depressão na família, né? Tipo, vô, pai, irmãos, enfim, né? Muita gente, assim. E eu tenho uma melancolia. Eu sou uma pessoa que, se eu não cuido, eu entro na melancolia, no sofrimento, no drama, né? Então, eu tenho que trazer isso para trazer leveza para a vida, né? E realmente me traz, assim. E tem sido um processo cada vez mais profundo, assim. E não é que você vai... Não é também, a gente quer, às vezes, nos processos que a gente faz, a gente quer resolver o problema, né? Ah, não. Sim. Agora eu vou fazer esse curso, vou resolver esse problema. Não é bem assim. Às vezes a gente tem que só saber lidar ou esperar o tempo dele se resolver, né? Entender, eu tenho uma melancolia, então não vou ficar cultivando isso. Ou beleza, daqui a pouco vai passar, né? Ou trazer outras coisas para a vida para sair dessa melancolia, né? Então, poder se conhecer, né? E tentar resolver né? Tentar entender essa questão do por que eu vim para cá, qual o propósito da vida, viver uma vida mais leve, mais feliz, saudável, né? E Então, como que é essa prática, Camila, que você faz hoje? hoje eu tenho muito mais do estudo mesmo, com a Glória, né? Minha prática de asanas é bem suave, tem muito mais Pavana Muktasana, Surya Namaskar, suave, não tem posturas de grande amplitude articular. Depois que em 2012, eu tive o meu filho e logo depois eu tive câncer. Então, eu fiz 10 meses de quimioterapia. Eu já tinha 20 anos de yoga, me ajudou muito o yoga nesse processo também, né? Foi o que deu uma base, assim, muito forte de trabalhar não aversão. Então, hoje a minha prática de asanas é bem suave. Eu utilizo mais pranayama mesmo, porque meditação para mim é difícil, né? Então, geralmente eu faço pranayama e daí medito. Então, é bem, assim, bem menos estruturado do que era antes de uma prática, assim, né? Regular e tal. Mas não seria talvez mais estruturada? Eu não Assim, sei. como foi essa transição de talvez ter uma prática mais física para umas práticas mais sutis? Elas vieram porque foi uma necessidade através dos acontecimentos da tua vida ou foi uma coisa que foi tendo percepção? Foi uma certa falta de tempo, logo que eu tive filho, né? A gestação já começou a mudar um pouco, e daí depois com o tratamento contra o câncer, né? Eu estabeleci que eu ia ficar meia hora em cima do tapete, e daí ficava às vezes muito mais, às vezes só sentava ali e chorava conscientemente, né? Passando pelos processos dali. E daí foi se transformando. Eu cheguei no final da prática, eu não conseguia fazer um chaturanga, uma flexão de braço, né? Trikonasana é uma postura difícil, por mais que a gente não ache, né? Que a gente consiga fazer muito bem. Então, isso foi trazendo uma necessidade de uma prática mais suave. E nas articulações, eu terminei o tratamento, eu tinha muitas dores articulares, assim, acordava de manhã, botava o pé no chão, doía. Eu subia as escadas da minha casa, assim, tipo, um pé o outro, um pé o outro, um pé o outro, porque meu corpo todo doía muito. E uma vez eu fui até num workshop de um professor lá na tua escola,
Do Gai, eu acho, foi no Gai. E daí eu contei para ele isso e falei, olha, me ajusta com suavidade, porque eu tenho medo de me machucar, porque minhas articulações são, ficaram mais enrijecidas e tal, eu não tô praticando tão forte. Contei a história para ele assim, nossa, hoje você deve ser uma professora com muito mais compaixão, né? Eu falei, com certeza. Olha só. Porque a gente aprende muito com o processo, né? Então, é isso também, eu acho que a prática tem fases, né? Teve uma prática que eu era muito vigorosa, eu achava que era muito fácil fazer as coisas, né? E depois, com o tempo, eu vi que também não é tão fácil assim. Mas também a questão dessas dificuldades que a gente passa em cima do tapete, a gente se conhece. O tapete é o lugar, é o meu laboratório, onde eu sou a pessoa que faz o experimento e é experienciada. Então, ali, na neurociência, eles falam de metacognição hoje, né? Metacognição é você perceber que você está aí vendo a gente, tá julgando, gosto, não gosto, né? Você se perceber a mente, perceber o corpo, ter essa percepção. E no yoga a gente fala que é sakshi, que é consciência testemunha. Então você está ali naquele processo e você vai percebendo como você é quando é fácil, como você é quando é difícil, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas, né? Então o tapete é realmente importante, mas a gente pode, né, o tapete, eu falo que toda vez que a gente faz uma prática, a gente imprime no corpo calma e paz, equilíbrio, a gente traz essa calma e paz, esse equilíbrio. E, eventualmente, quando a gente tem um evento na vida, como eu tive, né, de chegar uma pessoa super saudável, alimentação, tudo, 20 anos de yoga, né, uma médica vem e fala, não, você está com um linfoma de Hodgkin, você vai ter que fazer quimioterapia. Daí você fala, oi? Né? E daí passar por aquele estágio, aproveitando, inclusive, para aprender coisas, né? E ser grata por... Todo mundo fala, ai, coitada, tem um filho. Não, eu sou muito grata por ter um filho, porque ele me fez olhar para a vida e pegar o conhecimento que Patanjali falou, assim, de, tipo, leva a tua mente totalmente direcionada para a vida. Isso que eu fiz. E eu conheci gente que morreu exatamente da coisa que eu tive, tá? Então, assim... É muito incrível o poder da mente e esse poder que a gente tem de direcionar para onde a gente quer, né? Então, o yoga realmente é uma dádiva, né? E não só como essa caixinha de ferramenta, que são os asanas, os pranayamas e tal, mas como filosofia de vida mesmo, né? De você ter valores, de você estudar. Então, quando a gente falou, né, de influencers e de sábios, é realmente entrar, né, até perceber quem que você está seguindo, o que estão falando, né? Sair um pouco ali daquele lugar da superficialidade, aprofundar, tenha um professor, né? Aprenda com ele, busque dele, né? Porque eu falo, uma vez falaram, uma vez chegou um boato até mim de que eu escolhi alunos. Você escolhe alunos. Como se eu escolhesse os mais bonitos, os mais flexíveis. Processo seletivo da Camila Hatz. Os mais bonitos, os mais flexíveis, os que pagam em dia, né? Sei lá. Qual que é o critério? Não sei qual que é o critério. Falam isso da gente também, só as bonitas. Só tem as bonitas. E daí eu falei assim, olha, eu falei para a pessoa, não, eu realmente escolho os alunos. Eu escolho mesmo os alunos. Eu escolho o aluno que me escolhe. Né, que vai lá, que me pergunta, que chega na hora, que bota o tapete lá na frente, que paga direitinho, que se não paga, vem falar, pedir alguma coisa e vai me ajudar em alguma outra coisa. Eu escolho quem me escolhe. Né? Então, escolha um professor para você e siga ele, né? E tenha esse conhecimento, porque ele é realmente muito maravilhoso. E como você vê essa expansão do yoga... como algo assim, parece tão comum, né? Há 18 anos atrás, quando eu comecei a fazer aula contigo, parecia uma coisa assim, tão distante das pessoas, uma coisa tão yoga. O que é isso? E Cara, hoje eu já vi yoga tão, entrar e sair da moda milhões de vezes. Eu já vi o yoga entrar e sair da moda milhões de vezes. O yoga já apareceu na Vogue, já apareceu na CBN, do CNN, sabe? Já foi manchete de muitas coisas, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E por isso que eu acho que é ridículo quem mistura uma coisa com a outra, porque o yoga com o vinho vai sair de moda, mas o yoga de verdade, da tradição, não sai, entendeu? Então, assim...
pegue na mão do professor que está de mão dadas com outros professores, entendeu? Siga uma tradição, porque na própria Índia tem muitas formas de yoga. Canta mantra yoga, meditar yoga, filosofar yoga, ayurveda yoga, viver é yoga, né? É uma vida de yoga, não é uma coisa que você faz ali no tapete, sai pra rua fazendo qualquer outra coisa, né? Então, por isso que quando a gente está de mão dada com a tradição, quando a gente está conectado com isso não sai de moda. Isso é da humanidade. Desde os tempos muito antigos, o homem, ele está em busca da felicidade. Sim. Tá? E as pessoas que estão, né, atrás de várias coisas, né, de satisfazer os seus desejos, de ser amado, tudo isso é busca pela felicidade. Né? E o yoga fala sobre isso. Ele é isso, o ponto é esse ó interno que a Camila tinha e que continua tendo e que ele vai amolecendo um pouquinho por dentro, ele vai, né, criando, né, vai dando uma calma, uma paz, assim, tá, beleza, tudo bem, estou com o ó interno, é isso, beleza, já vai passar. Esse ó interno é porque eu não conheço determinadas coisas, ou eu saio da prática do yoga muito melhor do que eu entrei. Então, eu brinco que tem gente que usa yoga que nem cachaçinha, né? Assim, tá mal, vai lá e faz uma prática, vai sair melhor. Tudo bem também, entendeu? Só não toma cachaça na aula. Né? Muito bom. Acho que é isso. Eu convido as pessoas, né, a estudarem um pouco mais de filosofia, a aprofundarem um pouco mais esse conhecimento, porque é muito rico, é muito divino. Rico. Né? E já passou, entendeu? Então já teve modas e tal, mas não sai da moda. Né? A gente já viu muitas coisas acontecendo. Então, assim, Sim, muita coisa. Quanto mais a gente fica na tradição e volta lá para os textos, mais galgada a gente está no que é o yoga mesmo, né? Uhum. E a gente vai acertar, a gente vai errar. E as pessoas também, às vezes, eu tenho uma coisa assim, tipo, é ignorância, né? Não é avidya, não é não saber, não ter conhecimento, né? Não é por mal. Não é por mal. E Camila, quais são os seus planos agora para o futuro? O que você está bolando? Meus planos é assim, as pessoas têm que saber. Cada vez mais eu vou estar menos disponível presencialmente, porque o online traz, assim, uma facilidade muito grande. Assim como a minha professora antes dava uma semana de Vedanta, daí começou a dar um final de semana e agora nem final de semana. Né? Eu estou cada vez menos presencialmente disponível, né? Eu tenho um livro que eu tenho que terminar, né? Eu tenho a viagem para a Índia de novo em janeiro. E eu tenho esse programa Satsanga, que é o meu queridinho, assim, que me ajuda muito, porque toda vez que eu vou dar uma aula eu tenho que estudar muito, então, eu adoro estudar, e eu me nutro muito estudando. Então, assim, eu quero cada vez mais poder botar força no Satsanga, né? Que Satsanga é quando a gente senta e conversa, e um professor ensina, e a gente reflete e aprende. Né? Então, de forma muito... simples, né? Eu trago conhecimento mais denso ali do texto, né? Que a gente estuda textos, a gente estuda livros de professores, de mestres e tal, trazendo ele mais para a atualidade, assim, porque fica mais pra gente poder usar mesmo, né? Não adianta fazer Tem que yoga estar só na aula. atualizado, né? Exatamente. Pro cotidiano, pro que a gente precisa aqui. Mas o que a gente precisa aqui, lá na antiguidade Mesma também já coisa, precisava. Todo mundo está tentando reinventar a roda, né? Então, eu estou cada vez mais conectada com a tradição, assim, e tentando passar para mais pessoas. Por isso eu agradeço o convite aqui e de vocês que estão ouvindo, né? Foi uma honra ter você aqui, uma delícia de conversa. E, por favor, continua no Instagram, porque a gente adora. Não adianta, muito bom, tem que muito falar, bom. né? E saiu assim, porque o presta atenção é uma coisa que eu falo. É natural, a gente vê que é natural. Não é E daí eu já gravo sem filtro, daí eu gravo e já posto, porque senão se eu ficar olhando muito... Isso, eu não sou pode assim olhar. também. Tem que E gravar sabe o que eu acho colocar. engraçado que eu queria te falar? Que você tem uma fama de brava, né? Você sabe disso, né? Sei, desde... Ai, Mas a Camila é um pouquinho brava. Pelo Mas menos eu ia na te minha perguntar se época isso é uma era. fama ou você se considera brava? Eu acho que eu sou enérgica, assim, em algumas coisas que eu Firme, faço, assim, firme, sabe? É que é difícil as pessoas aceitarem, né? Uma Não, mulher, professora de yoga, que se coloca com firmeza. Existe um... Difícil, né? Se ocupar esse Eu espaço. brinco, eu tenho que fazer, assim, olha, da terceira vez eu bato. Nunca bati. Né? Na terceira, eu tenho falado, na terceira vez eu bato. Eu falo, arruma a mão, olha a mão.
Daí eu vou de novo na mão, daí arruma a mão. Daí eu, assim, olha, daí eu falo pro aluno bem baixinho, é a terceira vez que eu tô falando pra você arrumar a mão. Daí a pessoa, entendeu? Porque também se ficar muito assim... E não é o seu jeito, né? Você tem que ser real. Exatamente. Eu tive uma mãe muito brava, então acho que Mas eu acho que a minha experiência, acho que a gente ficou juntas um tempo, assim. A Camila eu acho que o meu senso de objetividade eu aprendi com a Camila. Você tem isso também. É objetiva, sabe? É ou não é. Sabe? Não tem esse... E ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, tem um lugar que é ou não é, mas se você me convencer diferente, eu também mudo de ideia. Eu não sou uma pessoa rígida, né, assim, dura. Mas então tem isso que eu acho que é importante. Só que às vezes as pessoas se intimidam com isso. Total. Entendeu? Então daí é problema da pessoa, não meu, Mas né? é 100% da Então... sociedade, assim, que tem aversão a esse tipo de postura mesmo. Uhum. Eu não sou brava, não. Eu sou legal, tá? Eu sou legal. Eu sou boazinha. Ela toma vinho, só não junto da prática. É, exatamente, né? Um pouco de salada, um pouco de vinho, a gente vai, né? Mas isso eu acho muito importante. A Cacá é assim também, é uma professora de yoga que é real e que mostra que é real. Porque tem muita, né, perfeição e distancia de nós, meros mortais. E aí você fica achando que o yoga é algo que você nunca vai alcançar, que não é pra você, fica se sentindo... Então, eu acho muito bem-vinda essa... Sem máscaras, né? Nenhuma. Yoga para todos mesmo. E daí tem várias formas de alcançar esse lugar, né? Daí importa... e daí é você, né? Saber o que é melhor para você. A prática que mais te nutre. E tem que tentar. Não é assim, não, fiz uma aula e não gostei. Isso. Presta atenção. Presta atenção. Talvez você tenha que tentar de novo. Muito se você obrigada. não gostou. Obrigada também. Obrigada, por ter Camila. vindo. Foi muito gostoso. Obrigada, meninas.